Bora estudar operações com números fracionários. Que tipo de operações são essas? Nós temos a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a soma e subtração, porque elas têm algo em comum. E depois a gente vai ver multiplicação e divisão, porque também tem algo em comum. É a metodologia delas, tá? Então aqui na sua soma, a primeira possibilidade é quando tem o mesmo denominador. Quando tem o mesmo denominador, por exemplo, 3 oitavos mais 2 oitavos. Observe que tem o mesmo denominador. Então, vai ficar 3 mais 2 dividido por 8, que no caso é 5 oitavos. Lembrando que em cima é chamado de numerador e embaixo de denominador. Então, toda vez que o denominador forem iguais, você deixa numa fração só, numa barra só, e soma ou diminui. Ou então diminui. Por exemplo, 7 onzeavos menos 5 onzeavos. Então fica 11, aí 7 menos 5, 7 menos 5 é 2, sobre 11. Então, o que é que eu tenho? Toda vez que tiver o mesmo denominador, você vai fazer o quê? Você vai repetir o denominador, e diminuir. Professor, e se tiver vários do mesmo jeito? 6 mais 17 avos mais 5 sobre 17 avos mais 8 sobre 17 avos. Aí você vai fazer a mesma coisa. Deixa uma barra só. É 17, certo? Então fica 6 mais 5 mais 8. Quando você faz isso, você soma 6 mais 5 é 11. 11 mais 8, 19. Então fica 19, 17 avos. Ok? Professor, e se por acaso tiver mais e menos? Mesma coisa. Eu tenho 3 19 avos mais 2 19 avos menos 7 19 avos. Aí faz o que? Deixa uma barra só. Como não tem nada, é positivo. Então fica 3 mais 2 menos 7 dividido por 19 avos. Então aqui, deixa uma barra só, né? 19. Se você observar, 3 mais 2 é 5. 5 menos 7 é 2. O sinal maior é o do 7, né? Então fica menos 7. Então fica menos 2 19 avos, ok? Muito cuidado aqui no jogo dos sinais, tá? Vamos só fazer uma recapitulaçãozinha, tá? Jogo dos sinais. Quando eu tenho no jogo dos sinais, você vai ter a seguinte operação. Quando for adição, barra, subtração. Subtração, ok? Aí o que é que tem? Primeiro, sinais iguais, você vai somar e repetir o sinal. Então, mais com mais é mais, menos com menos também é mais. Exemplo,
3 mais 8 é 11. Menos 3, menos 11. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ó. Menos 3, menos 11, os sinais não são iguais, então você vai somar. Vai ser quanto? Vai ser 14. Só que eu vou repetir o sinal. Ok? Professor, e se por acaso, esse aqui é a primeira possibilidade, vou chamar de A. Possibilidade B. Se os sinais forem diferentes. Sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, você vai fazer o quê? Você vai diminuir e repetir o sinal do, vou até colocar com outra cor, cor do giz, do maior, ok? Então, é assim, ó. Mais com menos, o resultado você vai diminuir. Ou então, menos com mais, o resultado você vai também diminuir. Por exemplo, eu tenho 3 menos 8. 3 menos 8 é menos 5. Diminui e repete o sinal do maior. Agora, se eu colocar menos 3 mais 8, o sinal maior do 8, né? Então fica o 5 positivo, porque o sinal maior é dele. Tá bom? Então aqui são os exemplos. Quando forem adição, tá? Ou subtração. Lembrando que aqui é a parte resultante, é a operação que você vai fazer. A operação. Aqui é a operação. Operação sinais iguais soma. E a operação aqui, no caso, vai ser quem? A operação vai ser operação. Vai ser de quem? De menos. Ok, pessoal? Denominador diferente. Denominador diferente. O que é que eu tenho como um denominador diferente? No denominador diferente, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter, quando a parte de baixo da fração, ela está diferente. Então, eu tenho 2 terços mais 5 quartos. Quando tiver denominador diferente, você precisa deixar com o mesmo denominador. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar o MC dos números que estão embaixo, que no caso é o 3 e o 4. O 3 e o 4 vai ser o quê? Vai ser 3 e 4. Aí vai fatoral por 2. Repete o 3, aí dá 2. Por 2, repete o 3, fica 1. Por 3, 1 e 1. Então, o MMC, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Então, o MMC, ó, deu 12. Aí você vai lá e coloca só uma barra com o número 12. Aí vai fazer o seguinte procedimento. Pega o 12, aí você vai dividir por 3. Quando você divide por 3, 12 dividido por 3, o resultado é 4. E esse 4 você vai multiplicar pelo número de cima. 4 vezes 2 é 8. Aí mais. Mesma coisa aqui, ó. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes, ó, deu 3. Aí 3 vezes o número que está em cima, que é o 5. 3 vezes 5 é 15. Então, daí eu vou tirar essa soma, né? 8 mais 15 é 23. Então, fica 23 sobre 12. Somente isso, o MMC com fatores diferentes, tá? Professor, então se eu colocar assim, ó, o 3 quartos mais 5, observe que não tem outro número.
só tem o número 4. Aqui é o número 1, é um inteiro, tá? Um inteiro. Então, o MMC é o próprio 4. Aí 4 dividido, ó, 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3, mais 4 dividido por 1 é 4, vezes 5, 20. Então, aqui ficou 23 sobre 4, ok, pessoal? Lembrando que nesse caso aqui, ó, é porque aqui embaixo é 5 inteiros e o MMC de 4 e 1 é ele mesmo. Por isso é que a gente não fez esse cálculo. Outra observação é referente ao número misto. Número misto. Porque se eu tenho assim, ó, 3 quartos mais 5, basta eu tirar esse sinalzinho de mais e colocar assim, ó, 5 com a barra mesmo no meio do 5. Aí bota o 3 e o 4, tá? Se você fizer desse jeito, vai dar o mesmo resultado aí, ó. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23 sobre 4, tá? Isso só acontece quando eu tiver essa situação de uma fração mais o número inteiro, de uma fração mais o número inteiro, tá bom? Vamos fazer mais exemplos aqui do outro lado. Na outra página. Eu tenho aqui, ó. Professor, se tiver vários fatores, 2 quintos mais 3 oitavos mais 3 sextos. Mesma coisa, ó. Tiro MMC de quem? Do número 5, 8 e 6. Ó. 5, 8 e 6. Aí desce. Tem número par? Tem. Então dá para dividir por 2. Fica 5, 4 e 3. Por 2, 5, 2 e 3. Por 2, 5, 1 e 3. Não tem mais número pares. Ó. Então agora você vai para o outro número primo, que no caso é o 3. Então você bota 3. Fica 5, 1 e 1. Aí por finalizar, por 5, aí fica 1, 1 e 1. Aí você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3 vezes o 5. Então aqui, ó, vamos fazer assim, ó. 2 vezes o 5 é 10. Então, esse resultado aqui dá 10. Aí 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, o MC aqui, ó, dá 120. Aí você faz a mesma ideia, ó, 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 é 24. 24 vezes 2, 48. Mais 120 dividido por 8 é 15. 15 vezes 3, 45. Mais 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 é 20 vezes 3, 20 vezes 3, 60. Então aqui essa soma deu, ó, no caso 48 mais 60 mais 45 dá 153 dividido por 120. Só que observe que esse número aqui dá para simplificar ele. Professor, dá para simplificar por quanto? Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3. 153 dividido por 3 é 51. E 120 dividido por 3 é 40. Professor, como é que o senhor soube que aqui dava para simplificar por 3? Porque observe que se eu somar o dígito 1 mais 5 mais 3 dá 9. Se eu somar os dígitos, tá? Somar os dígitos.
Se eu somar os dígitos de 153, a soma dá 9. 9 é dividido por 3. Se ele é dividido por 3, que é 3 no caso, é porque o número todo dá para dividir por 3. O 120 é a mesma coisa. 1 mais 2 é 3, 3 mais 0 é 3. 3 dá para dividir por 3, então os dois números dá para dividir por 3. São critérios de divisibilidade, tá? Aí vamos continuar. Mais um exemplo aqui na frente. Então aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 sétimos menos 3 quintos. Mesma coisa, ó. Professor, se tiver menos, vai fazer da mesma coisa. Você vai tirar o MC desses dois números, que é o 7 e o 5. Quando você faz isso, 7 e o 5, vai ser quanto? 7 e o 5. Não tem número par, então você vai dividir logo por 5. Fica 7 e 1. Depois por 7, fica 1 e 1. 5 vezes 7 é 35. Então aqui o MMC deu igual a 35. 35 dividido por 7 é 5. Vezes 6, 30 menos 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 3, 21. Então, no caso aqui, eu diminuo, ó, critérios lá da diminuição, né? Ó, diminuindo. 30 menos 21, 30 menos 21 é 9. É 9. Quem é que tem um sinal maior? O 30, então fica positivo. Dividido por 35. Ok? Professor, e se tiver mais dígito, não tem importância. Ó. Eu vou colocar 1/6 menos 3/8 mais 2/5. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ó. Tirar o MC de quanto? De 6, 8 e 5. O MMC de 7 e 5 é 35. Aí aqui, ó. 6, 8 e 5 fatorando. Como tem número par, dá para dividir por 2. Fica 3, 4 e 5. Continua com o número par. Por 2 fica 3, 2 e 5. Aí depois, por 2, fica 3, 1 e 5. Aí dá por 3. Fica quanto? Fica 1, 1 e 5. E por último, o 5 para ficar o número 1, 1 e 1, né? Aí você vai lá e faz essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40, 40 vezes 3, 120. Então o MMC dá 120. Aí você faz uma barra só. 120. 120 dividido por 6 é 20. Vezes 1, 20. Menos 120 dividido por 8 é 15. 15 vezes 3, 45. Observe que o menos eu repeti. Ó. Mais 120 dividido por 5 é 24. 24 vezes 2, 24 vezes 2 é 48. Aí agora é só resolver. Ó. Aí observe o seguinte, que eu vou somar o 20 mais o 48. Dá 68 menos 45, tá? Somei os dois que são positivos, dividido por 120. No caso aqui, 68 menos 45 vai ser 23. Quem é que tem um sinal maior? Não é o 68? Então fica positivo sobre 120. Ok, pessoal? Pra frente. Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilha aí com os amiguinhos, que ajuda o canal a crescer. Eu tenho 2/8 menos 5/10. Professor, aqui como é que eu vou fazer? É só uma observação que eu queria fazer. Antes da gente resolver, é sempre bom você observar que os números aqui dá para dividir por 2 e por 2.
fica 1 quarto. Menos, aqui dá para dividir por 5 e por 5. Fica 1 meio, né? 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Aí aqui você vai lá e faz. Porque se você simplificar, fica mais fácil o cálculo de ser feito. Ó. O MMC de 4 e 2 fica quanto? 4 e 2. Aí o MMC ó, por 2 dá 2 e 1. Por 2 dá 1 e 1. Então aqui o MMC é 4. Lembre-se, divide, multiplica. 4 dividido por 4 é 1. Vezes 1 é 1. Menos 4 dividido por 2 é 2. Vezes 1 é 2. Então diminui, ó, dá 1. Quem é que tem um sinal maior? Não, 2 fica menos 1 quarto. Então dá menos 1 quarto. Ok, pessoal? É só um toque. Professor, e se eu fizesse sem esse jeito? Só o valor do MMC que iria alterar, ia ficar um pouco maior. Mas no final você ia simplificar. Então, se já dá para simplificar no começo, faça isso que vai dar certo do mesmo jeito. Ok, pessoal? Para frente. Observe aqui, ó, o caso geral, tá? Se eu colocar 3 oitavos mais 5 sextos menos 10 seteavos, MMC, ó, 8, 6 e 7. Dá por quanto? Por 2, porque tem número par, né? Fica 8 dividido por 2 é 4, 6 dividido por 2 é 3, esse aqui é o 7. Tem número par, por 2 fica 2, 3 e 7. Por 2 fica 1, 3 e 7. Acabou os números pares, mas dá por 3, ó. Fica 1, 1 e 7. Aí por 7 fica 1, 1 e 1. Aí você vai multiplicar esse número. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Vezes 3 é 24. Vezes 7 é 168. Ó, 168. Lembre-se, ó. Primeiro divide, depois multiplica. Primeiro divide, dividirá, depois multiplicará, ok? Então, ó, 168 dividido por 8 é 21. 21 vezes 3, 21 vezes 3 é 63. Mais, aí ó, 168 dividido por 6 é 28. 28 vezes 5 é 140. Menos, aí divide e multiplica. 168 dividido por 7 é 24. Vezes 10, 240. Aí observa, vou somar esses dois de cima, tá? Vou botar aqui embaixo. 63 mais 140 vai dar 203. Aí menos, ó, 240 dividido por 168. Como tem uns sinais diferentes, diminui, né? Quando você diminui, 203 mais menos 240 dá 37. O sinal maior é esse, né? Do negativo aqui. Então você vai lá e bota o sinal de menos, porque o sinal maior é o do 240 e repete o 168. Ok, pessoal? Então, lembre-se, divide, multiplica. Divide, multiplica. Vamos agora para frente. Ó. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a multiplicação e divisão de números fracionários. Multiplicação e divisão de números fracionários. Como é a multiplicação? É bem simples. Ó. Toda vez que você tiver uma fração multiplicando,
Basta você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. A vezes C dividido por B vezes o D. Você vai sempre fazer isso, tá? É só multiplicar os elementos de cima com os elementos de baixo. Então, 3 oitavos vezes 5 quartos. 3 vezes 5, 3 vezes 5 e 8 vezes o quarto. 3 vezes 5 é 15. 8 vezes 4 é 32. Pronto, só isso, tá? Só que eu tenho algo importante para falar, tá? É a segunda parte dos jogos dos sinais. Jogo dos sinais. Na multiplicação e divisão, vai acontecer o seguinte: sinais iguais ficará positivo. 2 sinais diferentes ficará negativo. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho 6 vezes 6 é 36. Do mesmo jeito que menos 6 vezes menos 6 é 36. Sinais iguais deixa positivo. Sinais iguais porque aqui é mais e mais, né? Agora, se for diferente, menos 6 vezes o 5 é menos 30, porque um é mais e outro é menos. E se tiver, no caso, o contrário, 6 vezes menos 5, mesma coisa, menos 30, tá bom? Tanto é para multiplicação ou divisão. Quando você juntar dois sinais iguais, deixa positivo. Quando juntar dois sinais diferentes, você deixa negativo, tá bom? Então vamos aqui aos exemplos. Eu tenho 3 quintos vezes 2 sétimos vezes 4 onzeavos. O que é que eu faço? Multiplica todo mundo. Deixa todo mundo numa fração só em cima e deixa todo mundo junto embaixo. Aí você vai multiplicar 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4, 24. E embaixo, 5 vezes 7 é 35, vezes 11, 385. Professor, e se tiver com sinais diferentes? Mesma coisa, 6 quintos vezes menos 2 sétimos. Aí você faz, 6 vezes 5, 6 vezes 2 é 12. 5 vezes 7, 35. Aí, mais com menos, é menos. Ao contrário, menos 1 terço vezes 5 oitavos. Mesma coisa, mais com menos, é menos. Então fica menos 5, que é 1 vezes 5, 3 vezes 8, 24. Professor, o senhor quer dizer que essa etapa aqui o senhor fez, o senhor não fez? A gente pode fazer direto, não vai ter problema nenhum nos cálculos, tá bom? Então, se eu posso fazer assim, 2 terços vezes 5 oitavos, vai ser quanto? 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 24. Não, é 24. No caso, aqui vai dar para simplificar por 2 e por 2. Fica 5 sobre 12, não é isso? Só que se você observar, 2 terços vezes 5 oitavos, você pode simplificar antes de multiplicar. Se eu dividir por 2, fica 1.
por 2 fica 4. Então, ó, 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 4 é 12. Ó, deu o mesmo resultado, tá bom? Então, você pode simplificar antes de fazer a multiplicação. Só vai diminuir seus cálculos. Aqui que os números são pequenos, mas às vezes quando o cálculo é grande, é importante você saber, né? Professor, e se tiver assim, ó, menos 2 terços vezes menos 4 quintos vezes menos 7 onzeavos. Aí você vai fazer, ó, multiplica todo mundo em cima. 2 vezes 4 vezes 7. Ó, 2 vezes 4 vezes 7. Sobre 3 vezes 5 vezes 11. Aí, ó, menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Então, ó, esses dois sinais aqui, ele ficou positivo. Aí você pega o positivo e vai operar com negativo. Vai ficar negativo. Ó. Mais com menos é menos. Então, aqui vai ficar menos. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 7 é 56. E embaixo, 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 11 é 165. Ok, pessoal? Professor, e a divisão para a gente finalizar? Pessoal, não se esqueça de deixar seu like, ajuda aí muito a crescer o canal, tá? Na divisão vai ser assim, ó, eu tenho 6 sétimos dividido por 2 quintos. Você vai ter a seguinte ideia. Quando você tiver divisão de fração, você vai repetir a primeira e multiplicar o inverso da segunda. 3 vezes 5, 30. 7 vezes 2, 14. Dá para simplificar por 2 e por 2. Fica 15 seteavos. Do mesmo jeito que você poderia já simplificar aqui, tá? Então, divisão de fração nada mais é do que uma multiplicação, tá bom? Professor, e se tiver negativo? Se tiver negativo não tem importância. Menos 2 quintos dividido por 6 quatro-avos. Aí você vai botar, ó, menos 2 quintos, aí bota o parêntese e tal, ó, vezes 4 sextos. Ó, o repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que está inverso, o 4 fica em cima e o 6 embaixo. Ó, mais com menos. Menos, a gente já viu o jogo de sinais na multiplicação e divisão, né? 2 vezes 4 é 8. 5 vezes 6 é 30. Só que dá para simplificar aqui por 2 e por 2. Fica menos 4 quinzeavos, tá? Se tiver assim, ó, 6 sétimos dividido por 8. Ó, 6 sétimos dividido por 8. Observe que a barra maior é essa. Então, ó, 6 sétimos dividido o inverso. Aqui, ó, né, 8 é porque é 1 sobre 8. É 1 inteiro. É 1 sobre 8. Aí você bota 1 em cima e o 8 embaixo. Aí aqui você vai lá e continua o cálculo. Ó. 6 vezes 1 é 6. 8 vezes 7 é 56. Ok? Lembrando que aqui tem dois números pares. Dá para simplificar por 2 e por 2. Fica 3 sobre 28. Ok? Aqui é um caso. Aqui ficou assim, ó, 6, observe, ó, 6 sétimos dividido por 8. A barra maior é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? E se tiver o inverso, tiver assim, ó, 6 dividido por 7 oitavos. Aí você vai repetir o 6 e multiplicar por 8 sétimos. Entendeu? Ó? Repete a primeira, que no caso aqui é o 6, multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 8 é 48. 1 vezes 7 é 7. Ok? Muito atenção nesses casos, tá? Que só tem, que confunde bastante. Quando eu digo 6 com uma barra assim, ó,
Eu estou dizendo assim, 6 inteiros e 7 oitavos. Tá? Aí repete a primeira, 6 sobre 1, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Observe que esse 1 aqui eu não coloquei, porque ele não precisa ser colocado. Toda vez que tiver um número que não tenha nada embaixo, é porque ele é inteiro, é 6 inteiros. Aqui é porque ele está dividido em partes, tá? Assiste a aula, a videoaula que tem no canal de frações, né? De razões, que vocês vão entender bem direitinho. Eu explico essa parte bem direitinho, tá bom? Então, ó, lembre-se, quando você tiver as divisões, você tem que observar quem é a barra maior, tá? Não esqueça do seu like, pessoal. Professor, e outra situação, se tiver assim, ó, 6 oitavos dividido, ó, não é um em cima do outro, por 6. Aí como é que se faz? Ó? Mesma ideia. Ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 6. Porque aqui não tem 1, né, ó, embaixo, você inverte. Só que aqui, ó, tchatum, ó, 1, porque eu divido por 6 e por 6. 1 vezes 1 é 1, 6 vezes 1 é 8. Então, atenção quando tiver assim, tá? Então, aqui, ó, mais situações. Mais situações. Se eu colocar 5 dividido por 3 sétimos. Aqui é a parte inteira, então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Inverte. O que é divisão passa a ser multiplicação. 3 vezes 5 é 35, dividido por 3. Observe, ó, sempre o que é divisão vai passar para multiplicação, tá? O que era divisão passará para multiplicação. Muito cuidado nessas situações aqui, tá? Professor, e se tiver assim, ó, 6 dividido por 0,8? Aí você vai fazer, ó. Pega aqui o 6, repete ele, ó. Repete ele assim, ó. 6 não é dividido, né? Não é dividido. Tira esse número do número decimal, fica 8 sobre, anda uma casa decimal, é 1 zerinho. Aí agora é só fazer, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí, ó, 6 vezes 10 é 60, 1 vezes 8 é 8. Só que aqui o 60 vai dar para me dividir, simplificar por 4 e simplificar por 4. Dá quanto? 15. 8 dividido por 4 é 2, tá? Muito cuidado quando tiver número decimal. Professor, se for o inverso, se tiver assim, ó, 0,6 dividido por 3, aí você vai fazer a mesma ideia, só transformar. 6 sobre 10 dividido por 3. Aí repete a primeira, ó, e multiplica pelo inverso da segunda, que não, 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. 6 vezes 1 é 6, 10 vezes 3 é 30. Aqui dá para simplificar por 6 e dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 é 1 e 30 dividido por 6 é 5, ok? Muito cuidado nessas situações, tá bom? Quando tem a vírgula. Professor, se tiver assim, ó, 8 5/5 dividido por 2,3. 2,3. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui. Mesma ideia, mesma ideia, tá? Ó, 8/5 dividido, anda uma casinha, coloca um zerinho. Aí aqui, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí aqui, ó, você pode até simplificar logo, ó, por 5 e por 5. 10 dividido por 5 é 2, 5 dividido por 5 é 1. Então,
8 vezes 2 é 16. 1 vezes 23 é 23, tá? Muito cuidado quando tem vírgula, tá? Aqui, professor, se tiver 0,6 dividido por 1,3, você pode fazer do mesmo jeito, com a mesma ideia, ó. Fica 6 sobre 10 dividido por 13 sobre 10. Andou uma casinha, um zerinho. Andou uma casinha, um zerinho. Aí, aqui, ó, repete a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda, 10 sobre 13. Aí aqui, ó, tchatum, ó, que são iguais, né? 6 vezes 1 é 6. 1, porque aqui fica 1, né? 1 vezes 13 é 13. Ok, pessoal? Cuidado com essas situações das vírgulas, tá bom, pessoal? Então, pessoal, não esqueça de deixar seu like, compartilha aí com os amiguinhos, tá? Um forte abraço e nos encontraremos aí na próxima aula. Tchau, tchau!